Meu objetivo com essa aula é fazer com que você saia aprendendo a como identificar possíveis alvos do ativo, como trabalhar em cenário de manipulações, como definir bons pontos de entrada e como conduzir um bom trading, tanto em opções e também no Forex. Esses serão os temas, os tópicos da nossa aula de hoje. Então assista até o final e compreenda detalhadamente essa operação que nós realizamos no Euro-USD. Primeiramente, nós devemos observar qual que é o possível alvo do ativo, se ele está buscando uma região de interesse ou se ele já atingiu uma região de interesse e como ele reagiu após atingir aquela região. Observe que o USD vem trabalhando em uma forte movimentação de queda em busca de uma determinada região de demanda. A sua região de demanda, neste caso, é esse padrão martelo que antecedeu aquela fortíssima ato do ativo, a região de demanda mais próxima do preço atual, sendo um possível alvo para que o mercado possa atingir. Perceba que ele não atingiu aquela região ainda, ele está buscando testar aquela mesma faixa de preço. Portanto, nós podemos pensar em possibilidade de venda na micro tendência, acreditando que o mercado continuará uma baixa em busca daquela região de demanda, ou seja, operações a favor do seu objetivo. Esse tipo de operacional é o melhor possível para que você possa definir bons pontos de entrada. Então, sabendo que o mercado continuará aquela movimentação de baixa, para que pelo menos ele busque essa região de demanda, não sabemos se ele vai reverter essa tendência após atingir a zona, ou se ele vai apenas tocar e corrigir antes de voltar a cair. Nós não sabemos, não tem como antecipar esse tipo de estrutura. Porém, o que nós conseguimos antecipar é que o mercado vai de fato buscar essa região. Portanto, daremos prioridade às operações de venda nessa micro tendência, visando que o mercado continue essa movimentação de baixa em busca da demanda. Sabendo disso, refinarei em M5, buscando regiões de oferta para trabalhar vendido e especulando essa baixa do ativo. O mercado vem trabalhando em uma onda de impulso, correção, impulsão, correção e impulsão. Observe que ao longo dessa estrutura de baixa tivemos uma formação de topos e fundos descendentes, um viés baixista. De acordo com essa movimentação, marcarei o volume de rente fixo, do início da primeira onda até o final da terceira onda, de acordo com essas três pernadas, puxando do início da primeira até o final da terceira. Observe que a POC me indicou que esta é a zona de oferta mais interessante a ser trabalhada, pois tem uma grande concentração de volume exatamente nessa faixa de preço. A nossa zona de oferta é esse candle positivo que antecedeu essa fortíssima baixa do ativo. Sabendo disso, esperarei que o mercado busque essa região para vender, especulando a baixa do movimento. Puxando a Fibonacci, desse topo até o fundo, nós temos a 50% na confluência. Refinando no tempo gráfico de 1 minuto, é possível observar que o mercado apresentou um padrão deriva fora de contexto, pois esse padrão não foi originado em cima de uma região de demanda. Então olha que interessante. Quando o mercado realizou essa forte impulsão de baixa e logo começa a se declinar formando esse padrão deriva, muitos vão comprar acreditando na alta do ativo. Vamos marcar aqui a região de resistência e região de suporte desse padrão deriva. Quando o mercado rompeu aquela região de resistência, o pessoal do Forex vai acabar comprando nessa faixa de preço, colocando o stop loss abaixo daquele padrão deriva, acreditando que haverá uma troca de tendência, um cenário de reversão para uma nova alta, visto que é um padrão que remete a uma reversão. Porém, tem um detalhe. Esse padrão deriva ele foi originado próximo daquela região de demanda e não em cima dela. Ou seja, é um padrão que está causando uma indução por parte dos compradores. Muitos vão comprar nessa faixa de preço, colocando stop loss aqui embaixo, realizar apenas uma alta corretiva, testando a zona de oferta, e após isso, voltará a descer, capturando todo mundo que comprou naquele padrão deriva. De acordo com essa especulação, nós temos um potencial ainda maior para aquela venda. Por quê? Nós temos liquidez como alvo para que o mercado possa buscar futuramente. Quando o mercado realizou esse reteste, muitos passam a comprar aqui também, colocando stop loss abaixo dos fundos e um take de aproximadamente 2:1, que é o objetivo padrão de cada operacional. Então, encheu de stop loss abaixo desse fundo novamente após o mercado realizar esse throwback ao romper aquele padrão declinado. O alvo desse pessoal, teoricamente, estaria nesse último topo, pagando aproximadamente 2 vezes o risco nessa operação. Observe inicialmente que o mercado toca naquela região de oferta, na Fibonacci, na POC e apresenta várias rejeições, ou seja, ele não conseguiu de fato invadir a oferta, foi apenas um teste naquela região, apresentando um topo em que incentiva muitos a venderem naquela mesma faixa de preço. Muitos montam posições exatamente no toque, stop loss acima da oferta, especulando que o mercado realizará uma estrutura de baixa, baseada numa análise padrão igual nós estamos fazendo. Quando o mercado desenvolveu essa movimentação de baixa,
costuma-se jogar para o 0 a 0 e proteger aquela operação, visto que o mercado já pagou ali aproximadamente uma vez o risco. Só que nesse caso, compartilhei para a turma que não é o movimento ideal ainda, pois esse primeiro teste é apenas uma indução por parte dos vendedores, pois o mercado não conseguiu reagir dentro da zona de oferta. Então compartilhei que provavelmente haverá uma estrutura de alta corretiva, ou seja, um reteste corretivo, estopando quem vendeu naquela região de interesse antes de voltar a cair novamente em busca daquela região de demanda, em busca de manipular aquele canal declinado. E olha que interessante, após reagir com intensidade pela primeira vez, ficaremos à espera que o mercado suba de uma forma fraca, de uma forma corretiva, testando aquela mesma faixa anterior. E de fato, esse movimento acontece. Após o primeiro teste, o mercado reage com uma certa intensidade. Após isso, sobe de uma forma corretiva, de uma forma muito fraca, indicando que não há interesse nessa movimentação de alta, e sim é apenas um movimento corretivo. Agora sim o mercado conseguiu invadir nossa zona de oferta, fechando um candle dentro dela. Apenas aguardaremos nossa rejeição acontecer. O que eu fiz? Como é um candle esticado invadindo a zona de oferta, marco a minha caixa de gain de pavio a pavio. O próximo candle houve a formação de um padrão enforcado barra harami. Em opções, trabalhei vendido na abertura desta vela para o final da próxima, em favoreceu um belíssimo take. R$ 1.100 de lucro com esta belíssima operação. Após esse take em opções, também vendi no Forex nessa mesma faixa de preço. Vendi nesse candle de rejeição, stop loss acima da minha oferta e meu alvo nos fundos do padrão deriva, pagando aproximadamente 4 vezes o risco nessa operação. O mercado desenvolve muito bem, inicialmente de acordo com a nossa análise, rompe esse último fundo e quando o mercado pratica esse choque na microtendência, eu compartilho que já podemos jogar lá no 0 a 0. Por que disso? Quando o mercado realizou essa microestrutura de alta, reagindo na zona de oferta, e após reagir desenvolve com bastante intensidade praticando choque, ou seja, rompendo esse fundo da microestrutura anterior, não será mais interessante o mercado voltar para testar aquela mesma região. Hoje já seria o terceiro teste. Tivemos o primeiro teste, o segundo, que é o nosso limite, e o terceiro não pode acontecer, que caso aconteça, ele vai acabar rompendo aquela região. Por isso, nesse caso, nós protegemos no 0 a 0. Quando o mercado praticou o rompimento desse último fundo, o choque foi praticado na microtendência e stop loss estava lá no prejuízo, jogo para o 0 a 0 e me protejo naquela operação. Conforme o mercado vai se desenvolvendo, eu posso ir surfando essa movimentação de acordo com o nosso objetivo. E tem um detalhe, quando o mercado apresentou esse Fair Value Gap aqui nessa microtendência, apresentou esse Fair Value Gap, eu tentei montar mais uma operação um pouco mais arrojada. Montei a posição aqui, stop loss acima da última máxima e meu alvo naquele último fundo. Porém, acabei sendo no 0 a 0 nessa primeira operação, nessa segunda operação aqui. O mercado desenvolveu até muito bem de acordo com a nossa análise, nesse Fair Value Gap, só que depois disso o mercado recuou e eu encerrei lá no 0 a 0 essa segunda operação que eu havia montado nesse Fair Value Gap. Então a operação foi encerrada aqui no 0 a 0. Só mantive a operação original que foi naquela rejeição anterior. Após isso, o mercado fez um movimento mais profundo, uma correção, deixei o mercado andar, deixei o mercado trabalhar, rejeitou nessa faixa de preço, o nosso objetivo é que o mercado desenvolva em busca do nosso alvo. E após isso, o mercado desenvolve lindamente a favor da nossa análise, pagando aproximadamente 4 vezes o risco, visando a captura daquele padrão declinado que foi originado fora de contexto, próximo daquela região de demanda. O Lane Trading surfando na micro, visando a macro. E com essa aula, eu espero que você tenha aprendido toda a estrutura dessa análise para que você possa colocar em prática e começar a fazer dinheiro de uma vez por todas dentro do mercado. Espero que você tenha gostado e se gostou, apoie com like para fortalecer e te espero num próximo vídeo.